Boa noite a todos. Boa noite, Regina. Obrigada. Agradecida aos nossos irmãos que aqui estão conosco nessa noite, para que juntos possamos partilhar dos aprendizados do Evangelho do Mestre Jesus e dos ensinamentos doutrinários nos trazidos pelos Espíritos. Agradecida também aos irmãos das redes sociais e aos irmãos desencarnados que também conosco se encontram nesta noite, necessitados tanto quanto nós do aprendizado e aqueles que também vieram para nos dar suporte e orientação nessa tarefa. Falando em mudança, né? E mudando a forma de pensar, a gente já teve aqui, se eu não me engano, não sei se faz um mês, uma outra colega que também falou muito sobre isso, sobre as nossas formas de pensamento, que acabam se transformando, muitas vezes, em algo que a gente aparentemente não deseja. E que a gente até pensa, ou melhor, acredita que não desejou aquilo. Porém, quando nós fizemos uma retrospectiva de nós mesmos, dos nossos pensamentos, ou, por que não dizer, quando procuramos nos conhecer profunda e intimamente, nos revelarmos a nós mesmos, aí nós começamos a encontrar os verdadeiros pensamentos que norteiam a nossa vida. E então, em vista disso, desse conhecimento que, por sua vez, nos faz ou nos facilita essa mudança de pensar, é que foi feita a pergunta, através do Livro dos Espíritos, na questão 919, que diz assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de se resistir à atração do mal? Porque a gente às vezes acha que é muito fácil, né, conseguir ser bonzinho, crescer, não cair nas tentações, porque a gente não matou ninguém. Né? Ninguém aqui que eu saiba atirou para matar alguém, ou passou o carro por cima de alguém, né? Ou envenenou alguém. Quer dizer, nós somos todos muito bonzinhos, não somos? Mas o mal nem sempre está naquilo que nós acreditamos que fazemos, mas está naquilo que pensamos não fazer. Por quê? Porque não nos conhecemos profundamente. E como não é fácil isso, um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Porque realmente a gente só muda quando conhece profundamente o que nós somos e o que nós, de verdade, precisamos mudar. Eu me lembro que muitas vezes, na minha juventude, né, quando eu passava por algum problema, o meu recurso era mudar o cabelo.
No começo foi fácil, meu cabelo era aqui, fininho, mirrado, mas eu queria ter cabelo comprido, né? Qual é a jovem que não quer? E aí eu fui cortando, aí eu criei franja, e assim eu fui. Até que eu comecei a usar cabelo curto. E chegou uma vez que a minha mãe olhou para mim e disse: qualquer dia tu vai estar careca. Porque eu sempre tentava mudar alguma coisa no cabelo. E parece uma coisa tola, né? E é até engraçado, por que não? Mas, na verdade, eu queria mudar o que estava dentro de mim. Como eu ainda não me alcançava, eu mudava o que estava por fora, para ver se aquilo conseguia me alterar de alguma forma. Claro que eu não tinha conhecimento disso, né? A gente vai no piloto automático, como tem aqueles que vão para um shopping fazer compra, como tem aqueles que vão para uma sorveteria comprar um belo de um sorvete, e assim, cada um com aquilo que lhe acalma, né? Sendo que as mulheres ainda têm, por um lado, a sorte de ter a menopausa, desculpa, não é a menopausa, é a TPM, né? Que nos dá a desculpa de dizer: preciso comer um doce porque estou na TPM. Então, nos ajuda ou nos atrapalha ainda mais. Mas, como conhecermos a nós mesmos? Nos avaliando. Mas eu paro às vezes para pensar e assim, até acho que eu não sou tão ruim assim. Porém, Santo Agostinho nos disse e nos deixou o seu ensinamento em também o Livro dos Espíritos, também na questão 919A, onde ele deixou uma vasta mensagem que aqui a gente resume dizendo assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. A gente fala em reforma e aí lembra, né, de fazer uma reforma na casa. Se alguém aqui já fez, sabe que é trabalhosa. Meu Deus do céu. Porque quando a gente olha aparentemente, a gente diz assim: eu vou trocar o teto, porque esse aqui já está meio ultrapassado, era de plástico, agora eu vou botar um de madeira para ficar mais bonito, né? E vou fazer uma pintura na casa, a casa vai ficar 10. Aí quando a pessoa tira aquele tetozinho de plástico que tinha, ela vê que o que segurava aquele plástico é algo que não vai segurar o teto de madeira. Então ela vai ter que mudar todo o madeiramento para recolocar o novo teto de madeira. E aí quando ela faz isso, ela nota que as antigas luminárias no plástico até nem pareciam ser tão simples ou feinhas, mas na madeira perdeu toda a graça. E aí ela teve que investir também em novas luminárias. A parede, que era tão simples, que era só pintar, descobriu vários pontos de umidade, lugares com rachadura, e assim, a reforma que deveria levar 1 mês,
passou a levar 3, quanto não mais. Por quê? Porque quando a gente passa o olho, a gente não vê quase nada. Mas quando a gente faz um exame de consciência, quando a gente para pensar, será que alguém ficou chateado comigo hoje? E olha mesmo com aqueles olhos de ver, abrindo, descortinando o véu da ignorância que muitas vezes nos deixa cegos sobre nós mesmos, aí a gente começa a descobrir as rachaduras, as faltas de suporte, as unidades que entram e que nos transformam. Escondidas nos nossos cantinhos mais íntimos, elas estão. E para a gente enxergar, nós precisamos, todo dia, sem medo, ir abrindo a porta de cada recanto da nossa mente, para dali tirar as impurezas, para ali melhorar os nossos suportes, para ali renovar ou até mesmo modificar as nossas estruturas. E assim, nos tornando mais fortes, para que então nos livremos de cair e de fazer o mal. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Antônio, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos, sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Aí, falando assim, a gente se desespera um pouquinho, né? Porque parece ser uma coisa impossível ou muito longe do nosso alcance, porque nós sabemos que somos imperfeitos. E por isso, às vezes, calar antes de responder de qualquer forma, de qualquer jeito, para alguém, calar antes de levantar qualquer suspeita ou malícia contra alguém, calar antes de tentar impor o que nós acreditamos para o outro que acredita completamente ao contrário de nós e dar-lhe o direito de crer no que ele crê, sem contestação, sem bronca, sem jogar na cara, como a gente costuma dizer, a nossa verdade, realmente parece muito difícil. Mas não é assim. A gente muda, mudando pequenas coisas, pequenos pensamentos, pequenas atitudes do nosso dia a dia. E quando nós menos esperamos, nós conseguimos passar por um dia em que os 2 carros da casa quebram,
com uma semana depois disso já ter acontecido da mesma maneira, os 2 carros quebrarem igualmente, e de um monte de outras questões darem problema, e a gente parar e dizer: isso é o melhor que pode estar acontecendo agora. É ruim? É. A gente tem que respirar fundo? Tem. Mas quando a gente percebe que a gente não ficou xingando, que a gente não brigou com ninguém, porque estava meio chateado com tudo que aconteceu. Quando a gente vê que, como diz uma conhecida minha evangélica, tudo isso foi um livramento, e não precisa ser evangélico para saber disso, porque basta saber que Deus é Pai, que Jesus, nosso irmão, e toda a falange do bem está sempre preocupada em cuidar de nós. É claro que eles estarão sempre fazendo o melhor para nos livrar de todo e maior mal que possa nos acontecer. Então, realmente, nós nos livramos de coisas muito piores. 2 carros estragando no mesmo dia, não é nada. Tem Uber, tem amigos, tem irmãos, a gente dá um jeito e consegue seguir a vida. Aí a gente começa a ficar um pouquinho feliz, porque aquele exercício de acreditar em Deus, em Jesus, na força do bem, já nos ensinou, pelo menos, a pensarmos um pouquinho antes de falar, a agradecermos antes de questionar. E isso é mudança de pensamento. Isso é quando nós conseguimos transformar aquele antigo ser que na primeira topada do dia diz: ai, doeu, mas tudo bem. Pelo menos não quebrou a perna. E aí a gente continua andando. Porque se fosse em tempos atrás, na batida já vinha todos os pis possíveis que nós lembrássemos de dizê-los naquele momento. Ah, mas a gente muda, mas às vezes cai de novo. Às vezes a gente se distrai e aí dá a topada, e quando vê já foi 1, 2, 3, mas aí a gente lembra. Não, para. Não continua. Pelo menos para no terceiro. Não é? E aí a gente diz: vou ter que ficar mais atento. Vou ter que orar e vigiar mais a mim mesmo. Alguma coisa está faltando. Será que eu esqueci de orar? Será que eu esqueci de vigiar? Será que eu esqueci de partilhar o bem, o aprendizado, as energias benfazejas? Será que eu esqueci de lembrar constantemente delas? Ah, mas como é que a gente lembra? A gente lembra de agradecer quando a gente olha uma rosa linda em um jardim e a gente diz: obrigada, Senhor, por eu hoje estar passando aqui na frente e poder ter visto essa rosa. Ai, porque a gente vê tanta coisa horrível no mundo que tira a gente do sério.
pois então procure olhar melhor. Porque há muita coisa linda que pode acerenar o nosso coração ou os nossos pensamentos. Há uma lua que brilha, há um sol que, por mais que às vezes nos aqueça muito mais do que nós desejaríamos, ainda existem as sombras para nos refrescarem. Ou a maioria, ou uma grande parcela de nós, já tem condições de ter um ar-condicionado e nele se refrescar. E aí nós temos que lembrar de agradecer muito, quando tantos, no máximo, têm o seu leque de papelzinho, de dobradura, para tentar aliviar o calor escaldante. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos, sem que o suspeitemos, unicamente por não que a palavrinha danada, né? Perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Porque é muito fácil a gente colocar o carro ou no ponto morto para deixar ir ladeira abaixo, ou no automático, e ele só nos levar. Mas será que a gente vai chegar onde a gente quer? Ou nós deveremos tomar a posse da direção de nós mesmos e aí sim irmos ao ponto onde queremos chegar. E aí um alerta. Qual é o ponto que nós desejamos chegar? Sendo que a nossa vida não termina aqui. Ela continua. E como que nós desejamos seguir, então, a nossa vida? Porque esse ponto final, ele não existe. É uma ilusão da nossa ansiedade que quer sempre acabar com algo ou alguma coisa. Mas nós não acabamos. Acaba sim o mal, porque o bem não termina nunca. Ele pode se ausentar por nossa própria vontade, quando não o colocamos para ocupar o devido espaço em nossos pensamentos, atitudes, sentimentos. Quando nós permitimos, aí sim, às vezes, passamos a acreditar que ele pode nos vencer. Porém, o mal não existe. O que existe é a nossa fraqueza diante do bem, de fazer o bem, de querer o bem e de nos exercitarmos por esse bem. Porque a cada dia ele se transforma em novas conquistas. Hoje o meu bem foi não xingar os meus carros, ou não são meus carros, né? Mas enfim, ou o mecânico, ou o guincho. Amanhã, talvez seja não xingar pelo topão dado, que me quebre a unha, quem sabe.
mas a cada dia nós temos o desafio, o exercício que nos é aplicado para a melhoria da nossa atitude frente a essas barreiras que aparecem única e exclusivamente para nos mostrarem em que grau de capacidade, e aí dessa vez não é física nem muscular, mas mental, emocional, espiritual, na fé, no pensamento, em que nós nos agarramos e nos nutrimos para então conseguirmos vencer as barreiras diárias que a cada dia são colocadas em nosso caminho. Para quem conhece um pouco desse... esqueci o nome agora, eu sou educadora física. Funcional, né? Uma ginástica aí que está bem na moda agora. O pessoal tem que estar subindo, né? Eles pulam num caixote e descem. Tem um dos exercícios que é assim. Tem que ter uma força danada de impulsão para isso. Pois é. O nosso caixote, o nosso exercício funcional de todos os dias também vem normalmente em forma de caixotes e que precisam que nós tenhamos muita força, muita impulsão para nos calarmos antes de ferirmos a nós mesmos ou a outrens. Para pararmos antes de cairmos nos penhascos à frente, de nos ferirmos e de ferirmos a mais alguém. Esse é o exercício constante que fazemos e que terá muito mais alicerce se lembrarmos, pelo menos uma vez ao dia, em um momento do nosso dia, revisarmos o que nós fizemos, o que deixamos de fazer. Será que sorrimos para aqueles que necessitavam do nosso brilho? Ou lhes negamos o prazer de se sentir olhado, visto, amparado apenas por um olhar? Nada tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Que possamos parar, pensar e colocar para nós mesmos o desejo de mudarmos o nosso pensamento, mas com muita caridade para conosco. Muita caridade. Porque somos seres imperfeitos. Trabalhamos constantemente para a nossa perfeição. Somos a cada dia lapidados face a face de nós mesmos, para que então, no dia chegado, possamos ser as pedras preciosas que o nosso Pai nos fez. Que possamos
equilibrar tudo o que está em cada um de nós. E que saibamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós vamos encerrar a doutrinária com o meu agradecimento pela possibilidade de aprender e dividir com vocês mais um pouco dos ensinamentos do Mestre Jesus e do Livro dos Espíritos, desses Espíritos que nos trazem e nos trouxeram as setas de como alcançar o caminho de Jesus. Vamos agora, então, elevar o nosso pensamento a Deus, ao Pai de bondade, nos preparando como seres imperfeitos para recebermos os bálsamos dessa espiritualidade, dessa falange de Fabiano de Cristo, derramando sobre cada um de nós, aqui presentes, encarnados, desencarnados, ou aqueles que nos veem pelas redes sociais através dos seus mentores, guardiões, pois eles sabem das nossas verdadeiras necessidades e por isso nos dão a possibilidade do remédio que nos faz abrandar as dores, as feridas, os medos, as angústias, que nos fortalecem e, enfim, que nos farão perceber que o de melhor sempre irá nos acontecer. Mesmo quando, às vezes, achamos que nada parece ter mudado, aguarda no Pai, aguarda o tempo necessário para que esse remédio bendito possa, em cada um de nós, fazer o seu efeito completo. E assim, certos de termos recebido esse carinho, esse amparo dessa espiritualidade amiga, nós vamos então humildemente agradecer a esses trabalhadores incansáveis que lutam pelo bem, pelo desenvolvimento de cada um de nós, pelo amparo de cada um e deste conjunto de seres que formam este planeta azul, fazendo com que possamos e queiramos continuar ao sair daqui a luta, a doce batalha do amor. Agradecemos e pedimos, Pai, para que toda essa egrégora de amor possa cair por sobre todos os nossos irmãos
enclausurados nos hospitais, nos asilos, nos manicômios, nas penitenciárias e até mesmo as nossas crianças em seus orfanatos. Que todos possam encontrar nesse amor a força e a vontade e o significado para prosseguir. E assim, como o nosso irmão e mestre Jesus nos ensinou, elevamos nosso pensamento aos céus e dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como já é feita em muitos céus. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à proporção que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em novas perturbações, livrando-nos sempre de todos os males, oferecendo-nos, não apenas hoje, como em todos os dias, o pão que nos alimenta, fortalece e nos prepara para um novo recomeçar. Que assim seja. Obrigada a todos pela presença.